Muito bem, queridos. Atos capítulo 2, nós vamos ler do verso 14 ao verso 18. Essa é a quarta mensagem sobre o tema avivamento que temos pregado aqui. É a penúltima mensagem dessa série sobre avivamento. Eu escolhi essa passagem porque ela fala sobre o derramar do Espírito Santo nos últimos dias. Atos 2,14 diz o seguinte: Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Homens, judeus e todos os habitantes em Jerusalém, que isto fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Até aí. A profecia de Joel, que começa a ser citada aqui no verso 17, vai até o verso 21. É uma profecia que está lá em Joel, capítulo 2. Poderíamos ter lido o texto de Joel também inicialmente, daria o mesmo. Mas eu quis ler esse texto aqui em Atos, porque foi aqui, no dia de Pentecostes, há quase 2000 anos, que Deus começou a cumprir essa profecia que havia sido dada pelo profeta Joel. E esse período que nós chamamos de últimos dias, a Bíblia se refere aos últimos dias, é um termo técnico, digamos assim, uma expressão bíblica que engloba desde o dia de Pentecostes, quando Pedro disse aqui, nesses últimos dias, até a segunda vinda do Senhor. Então, já estamos vivendo os últimos dias há quase 2000 anos. Isso é para que ninguém saiba quando Jesus virá exatamente, e para que ninguém ouse planejar, marcar a data da sua segunda vinda, como muitos falsos profetas fizeram ao longo da história do cristianismo. Eu tenho um registro de pelo menos 15 vezes em que a segunda vinda de Jesus foi marcada. Tem aquelas que um dos fundadores da igreja adventista do sétimo dia marcou, que Jesus viria no ano tal, e aí ele errou. Aí ele disse: não, eu errei o cálculo aqui por um ano, mas ano que vem o Senhor vai voltar. Aí no ano seguinte, obviamente, ele não voltou, ele se reclusou, ficou em casa, e aquele grupo deu origem ao que hoje nós chamamos de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só depois é que Ellen White entrou no movimento, e era uma mocinha ainda de 14 anos mais ou menos, e foi ganhando uma autoridade. Mas os adventistas não foram os únicos a marcarem a volta do Senhor. Houve também aquele pastor que levou 900 pessoas ao suicídio, Jim Jones, em décadas passadas, que virou até personagem de Chico Anísio, Chico Anísio ironizou, chamando ele de Tim Tones. Não sei, acho que a galera da minha idade mais ou menos lembra, E o que aconteceu é que Jim Jones marcou, mas Jesus não veio, e ele reuniu com 900 pessoas aproximadamente num galpão, e eles todos cometeram suicídio. Foi um suicídio coletivo terrível, terrível, em nome da fé cristã. E o mais interessante, irmãos, se é que há algo de interessante nisso, quando a polícia chegou, que invadiu o lugar, não foi encontrada uma única Bíblia. Quando as pessoas não são guiadas pela palavra de Deus, mas por um líder espiritual apenas, carismático, que fala bem, que é inteligente, que consegue ludibriar as pessoas, esse tende a ser o fim delas.
Isso aconteceu não somente no cristianismo, mas foi isso que aconteceu também lá com João, chamado João de Deus, e muitos outros. Muito bem, na profecia de Joel, que fala sobre os últimos dias, que compreende esse período inteiro, do dia de Pentecostes até quando Jesus voltar. Quando será? Não sabemos. Pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer hoje, inclusive. Pode acontecer amanhã, até o final do ano. A qualquer momento. Em uma de suas cartas, na primeira carta aos Tessalonicenses, na verdade, o apóstolo Paulo disse o seguinte: nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então Paulo sabia e esperava que estivesse vivo quando Jesus voltasse. Ele não disse eles, apontando para o futuro, que estiverem vivos. Não, ele disse nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, tá? Então Jesus pode voltar a qualquer momento. O que eu quero enfatizar dessa passagem que nós lemos é que nos últimos dias o Espírito Santo será derramado em maior medida e não em menor medida, como muitos infelizmente têm pregado. Eu já falei em outras ocasiões aqui que há um grupo de cristãos de diversas denominações cristãs, que são denominações sérias, que nós comungamos da mesma fé, pelo menos nas questões principais, mas que não acreditam que alguns dons do Espírito Santo são para hoje. Esse grupo, essa linha teológica é chamada de cessacionismo. Eles acreditam, por favor, não confundir com sensacionalismo, tá? Qual a diferença? Sensacionalismo é da Atena, é Siqueira Júnior, esse povo aí. Cessacionismo tem a ver com a cessação de alguns dons espirituais, que são os dons de poder: línguas, interpretação, profecias, curas e milagres. Esse grupo, os cessacionistas, acreditam que esses 5 dons não são mais para a igreja nos tempos atuais, que todos esses dons do Espírito Santo ficaram restritos aos apóstolos no primeiro século. É claro, eles acreditam em milagres, eles acreditam em cura divina, mas não como manifestação de um dom espiritual, e sim como uma resposta de oração que Deus pode responder e tudo mais. Mas eu confesso para vocês, eu conheço vários cessacionistas, tenho amigos cessacionistas, já fui a cultos em igrejas assim, que são dirigidos por pastores cessacionistas, mas eu nunca vi, apesar deles dizerem que creem em cura divina, milagres e tudo mais, eu nunca vi eles chamarem à frente, por exemplo, as pessoas que estavam doentes para receberem uma oração. Parece meio contraditório. Então, nós devemos esperar que o derramamento do Espírito Santo seja cada vez maior. E a história do cristianismo, nesses 2000 anos, tem demonstrado isso, que o derramamento do Espírito Santo tem aumentado à medida que o cristianismo tem avançado. É interessante também que Jesus disse: vocês farão obras maiores do que essas que eu faço. Enquanto muitos parece que não estão lendo a Bíblia e dizem, não, esse negócio aí de milagre, de línguas, ficou tudo para o passado, para o primeiro século. Jesus não prometeu que nós faremos obras menores, mas obras maiores. Então, a ideia é que o poder do Espírito Santo será intensificado na vida dos crentes, daqueles que buscarem, à medida que o tempo for passando. Hoje, nessa quarta mensagem, eu quero meditar com vocês sobre os resultados do avivamento. Nós já falamos sobre a necessidade do avivamento, sobre as práticas cristãs que estão relacionadas ao avivamento. Eu preguei em 2 mensagens isso, 3 práticas num sermão, 3 práticas no outro. E agora eu quero falar sobre os 3 primeiros resultados do avivamento. O que acontece no avivamento? Geralmente, o que acontece? E, pelo que eu identifiquei, acontecem pelo menos 3 coisas.
Essas três nós vamos abordar hoje e numa próxima oportunidade veremos as outras três. Devoção em primeiro lugar, compaixão em segundo lugar e gratidão em terceiro lugar. Vamos começar pela devoção. Em tempos de avivamento, a vida devocional tende a ser mais intensa. Ou seja, um cristão que realmente está vivenciando um avivamento, uma igreja que realmente é avivada, tende não, né? É uma igreja ou um cristão que tem a sua vida devocional diária com Deus. No Salmo 1, do verso 1 ao verso 3, vocês conhecem tão bem, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem nunca murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Isso é vida devocional intensa. Isso é resultado de avivamento. Isso é resultado de uma comunhão com Deus mais intensa. Devoção, o amor a Deus, a sua palavra, a meditação diária não é um peso, é o seu prazer. Aí, luto para ler a Bíblia é um sinal de que você não está vivenciando esse derramado do Espírito Santo. Não, eu nunca li a Bíblia. Eu não estou nem aí para ler. Você está longe, você não sabe nem identificar o que é um avivamento, se alguém aqui pensa assim. Se está vivenciando isso. A vida do crente, isso aqui deveria ser natural, do servo de Deus. Ele não se junta para falar mal de ninguém, para fazer fofoca, para ficar com disse, não disse. Ao invés de gastar o seu tempo falando da vida dos outros, ele está lendo a palavra de Deus e meditando nela de dia e de noite. É claro que para meditar a gente tem que ler. Ninguém medita sobre algo que não está na sua cabeça. A palavra de Deus tem que ser colocada na nossa cabeça. É claro que em algum momento do dia a gente tem que parar para ler a palavra de Deus. E ao longo do dia a gente vai pensando, vai refletindo. O que será que Deus quer me mostrar com isso? Com esse texto que eu li hoje? O que será que isso significa? Será que eu tenho algum pecado para me arrepender disso? Nessa passagem, tem algum pecado que vai contra o que eu estou fazendo? Será que eu preciso melhorar o que da minha vida? E a gente vai meditando. E é interessante que essa pessoa que tem prazer na lei do Senhor, que tem uma vida de devoção intensa, dá fruto. E dá fruto no tempo certo. E a folhagem nunca murcha. São aquelas pessoas que continuamente estão frutificando para a glória de Deus. O Senhor Jesus contou uma alegoria em João capítulo 11. Uma alegoria, como eu já disse, é um conjunto de metáforas. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Jesus disse: nós somos esses ramos. Todo aquele que está em mim der fruto, o Pai corta ou poda, limpa, para que produza mais fruto. Aquele, porém, que não dá fruto, meu Pai corta e será lançado fora. Então aquele que estando em Cristo dá fruto, é capacitado por Deus, é podado, limpado, para que dê mais fruto. E esse fruto não é algo pesado também. Em João 15:11, quando Jesus terminou essas palavras, ele disse exatamente o seguinte:
Eu vos tenho dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja plena. Quando a gente dá fruto para Deus, a gente trabalha para Deus, trabalha na obra de Deus, serve a Deus com devoção, não é pesado, é prazeroso e a nossa alegria é plena. Isso é resultado de avivamento. Eu não estou dizendo que um crente avivado nunca fica triste. Claro que fica. Até o Espírito Santo se entristece. Efésios 4,30 diz: não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Deus ficou triste com a humanidade. Em Gênesis capítulo 6, Jesus se entristeceu muitas vezes. Qualquer um pode ficar triste, mas em relação à nossa comunhão com Deus, sempre seremos alegres, felizes, porque isso é o resultado de uma vida de devoção. Está faltando alegria na sua vida? Só tem tristeza, murmuração, amargura? Passe a ter uma vida de devoção com Deus. É mais simples do que se pensa. Não tem que fazer uma peregrinação para Meca ou para Jerusalém. Não tem que necessariamente fazer 40 dias de jejum e oração. Não tem que fazer troca de anjo, como a Igreja Universal ensinava há algum tempo. Não tem que orar apenas de joelho, orar 5 horas por dia, como um martírio. Não. Devoção com Deus. Oração, leitura bíblica, meditação. Isso é resultado do avivamento. Segundo lugar, compaixão. Compaixão é algo relacionado com a empatia, só que a compaixão vai além da empatia. A compaixão é a empatia revestida pelo cristianismo. Por exemplo, em Efésios 4, Paulo diz assim: aquele que roubava, não roube mais. E ele não para por aí. Ele diz: antes trabalhe para ajudar aqueles que precisam. Então, os crentes da igreja de Éfeso, se tinha algum lá que era um ex-ladrão, ele não somente tinha que deixar de roubar, já que ele era um crente, como agora ele tem que trabalhar para se manter e também para ajudar outros da igreja. Isso é compaixão. E um texto que me lembra muito a compaixão é esse de Atos 20 e 24, do discurso de Paulo, quando ele diz o seguinte: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo recebeu uma missão de Deus, e ele não considerava mais a vida dele preciosa. Esse texto, pelo menos o começo, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, às vezes ele todo, é muito colocado em placas de formatura de seminários teológicos. Já vi muito em status no Facebook, no WhatsApp, de muitos crentes: mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Será que é assim também conosco? Será que isso é verdadeiro conosco? Paulo demonstrou aqui compaixão para com aqueles que não tinham ouvido o Evangelho ainda. Em outras ocasiões ele fez isso, por exemplo, quando ele estava preso. E de Roma, ele escreveu a carta aos Filipenses. Ele sabia que estava preso ali para cumprir uma missão da parte de Deus. E ele diz assim, em Filipenses capítulo 1, verso 15 em diante: é verdade que alguns pregam Cristo, até mesmo por inveja e discórdia, mas outros
o fazem com boas intenções, porque na igreja de Filipos tinha gente pregando o evangelho para aparecer, algo não muito diferente dos dias de hoje, né? Aí Paulo diz: estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui é na cadeia, para a defesa do evangelho. Paulo estava contente, satisfeito, mesmo estando preso, demonstrando compaixão com todos os cristãos do império que estavam sofrendo perseguição. E ele sabia que estava preso para defender a causa do evangelho. Os crentes estavam sofrendo inúmeras acusações e preso com 2 soldados ao lado dele, um de um lado e outro do outro, corrente amarrada aqui, como se Paulo fosse um preso extremamente perigoso. Ele pôde pregar o evangelho e defender o evangelho, defender a fé dos crentes. Isso é resultado do avivamento, compaixão, fazer algo que abençoasse não a vida dele, ele estava preso, mas abençoasse todos os crentes daquela região. E ele ainda diz assim no verso 17: mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Como a gente pode pensar em agir com compaixão na nossa situação? Nós não estamos sendo presos. As acusações que fazem aos crentes atualmente não são as mesmas, nem com a mesma intensidade que eram feitas no Império Romano no primeiro século, nos tempos de Paulo. Pelo contrário, hoje nós temos crentes em cargos altíssimos do governo. No governo federal há 3 ministros que são pastores: o ministro da Justiça, o ministro da Educação, o ministro das Mulheres, e o nome do ministério de Damares é bem grande, né? São 2 pastores presbiterianos e uma pastora. Aliás, o trabalho dela é excepcional. Hoje nós temos crentes que são juízes, advogados, desembargadores, grandes empresários, políticos. E todos nós que estamos na sociedade, algo em torno de 35 milhões de crentes aqui no Brasil, incluindo todo tipo de crente, digamos assim, de todo tipo de igreja. As pessoas produzem, oferecem serviços visando o nicho evangélico. Nós consumimos. Eles não querem mais ficar nos ofendendo, porque sabem que a gente consome. E graças a Deus consumimos muito. O grupo brasileiro que mais consome literatura são os evangélicos. Não são os universitários, não são os grandes acadêmicos, os ditos intelectuais, não. O grupo brasileiro que mais compra livro são os evangélicos. Muitos crentes têm bibliotecas em casa, mas muitos... Ficou melhor agora. Ficou melhor. Não sabia o que era essa zoada toda. Muitos crentes têm bibliotecas em casa. Mas como é que a gente pode agir com compaixão? É amar o próximo, ajudando com o que ele puder, com o que ele precisar, com o que estiver ao nosso alcance. Isso é compaixão. Compaixão é quando a gente pensa: mas e fulano que está lá na igreja, hein? Ou e fulano que nunca mais apareceu lá na igreja? E às vezes a gente critica, às vezes até com razão. Não vem porque não dá prioridade às coisas da igreja, não dá prioridade às coisas de Deus, não aparece nunca. Irmãos, eu lembro de uma igreja que eu participei, que no culto de oração tinha uma moça que todo culto ela estava lá,
ela estava recém-formada e todo culto ela pedia oração por uma porta de emprego. Todo culto. Aí, alguém tem um pedido de oração, ela levantava a mão, a gente já sabia que era o pedido dela. Ela falava: não, eu sou recém-formado, queria que eles abrissem uma porta de emprego para mim, estou precisando, minha família e tal. Todo mundo que estuda, se forma, quer trabalhar, ou quase todo mundo, né? E aí a gente orou semanas, meses, não sei exatamente quanto tempo. Mas eu lembro de um dia que a pastora disse o seguinte: minha filha, nós vamos orar. Agora faça o seguinte: quando você arrumar um emprego, não abandone a igreja não. Até pensei assim: Deus, palavra dura. Mas também fiquei pensando: talvez Deus esteja usando ela. E ela completou: porque já aconteceu muitas vezes aqui, da gente orar por porta de emprego, muitas vezes como a irmã está pedindo, e aí Deus abre uma porta de emprego, abre duas, abre três, a pessoa nunca mais pisa aqui. Aí eu disse: ótimo, gostei, tem que falar mesmo. Se ela não falar, quem vai falar? Ela: não, que é isso, pastora? Não, no dia que eu não estiver trabalhando, eu venho, continuarei vindo. Meus irmãos, parece até que ela profetizou, viu? Essa menina arrumou um emprego e nunca mais pisou na igreja. Nunca mais. E quantos outros eu vi que a igreja ajudou a pagar os estudos, às vezes dava o dinheiro para passagem, para o camarada ir para a universidade, para ter as xerox, que são tantas num curso superior. Quantas vezes os irmãos da igreja se movendo para falar com o dono da empresa de outra, para arrumar um emprego para a pessoa, todo mundo orando, todo mundo, puxa vida, com compaixão, né? Fulano está precisando. E a igreja toda orando por aquilo, a pessoa arruma um emprego, não volta nem para agradecer. Mas é assim mesmo, irmãos. A gente vai deixar de fazer isso porque ela foi embora, porque tantos fizeram isso? Não, não vamos. Nós receberemos a nossa recompensa e essas pessoas serão cobradas. Compaixão é isso, é pensar nas pessoas com amor. Então, inicialmente a gente pensou: não, será que ela está trabalhando demais? Vamos esperar um mês, 2, até que fomos tentar visitá-la. Não, estou muito ocupada, vou aparecer lá domingo, estou podendo ir no culto de oração, mas domingo eu vou. E nunca chegou esse domingo. Eu saí da igreja anos depois e ela nunca mais tinha voltado para a igreja. Não foi para outra igreja não. Não foi para outra igreja não. Teria problema nenhum, né? Mas compaixão é isso, é pensar na necessidade dos outros. Isso é resultado de avivamento, irmãos. E quando há ingratidão da parte das pessoas que recebem a nossa compaixão, é nossa obrigação perdoar. Deixa para lá. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Orei, a gente ajudou, falei com fulano, está trabalhando lá na empresa, agora é entre ela e Deus. Dá um pouquinho de raiva às vezes, não dá? Mas a gente não pode deixar a raiva dominar o nosso coração. Tá? Não pode. Então, quais são os resultados de um avivamento? Devoção, compaixão e, em terceiro lugar, gratidão. Em Colossenses, carta que nós vimos amplamente, né? Capítulo 3, verso 17, diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. No verso 23, Paulo praticamente repete o versículo: e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens. Gratidão. Isso envolve o nosso fervor em tudo que a gente vai fazer, que deve ser bem feito. Isso envolve
a nossa murmuração que deve ser posta para longe de nós. Então, o pastor contou uma vez que resolveu colocar a casa dele em ordem. A mulher dele só lavava a louça reclamando. Aí ele imprimiu esse versículo, Colossenses 3,17, colou acima da pia. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Meus irmãos, às vezes a gente precisa fazer algo semelhante, né? Se tem panela suja, é porque tem barriga cheia. Às vezes a gente olha só as panelas sujas, mas não pensa que a nossa barriga está cheia. E não lembra de quantas pessoas gostariam de estar com as panelas sujas porque foram usadas para fazer comida boa, que queriam estar no nosso lugar, ter as nossas condições e não estão. Uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo, que não está avivada, que não foi avivada ainda por Deus, é uma pessoa reclamona. E não tem coisa pior do que gente reclamona. Sabe aquela pessoa que de tudo reclama? Se está frio, reclama. Se está quente, reclama. Se está quente, vai para a praia. Se está frio, bota um casaco. Na história dos avivamentos, houve muita gratidão e serviço ao próximo. Muito serviço ao próximo. Essa é uma característica de alguém avivado. Sabe aquela porta, a gente diz, né, que quem está reclamando está chiando. Essa é uma expressão idiomática, né? O que é uma expressão idiomática? É uma expressão que só a gente que usa conhece. Alguém de outra região do país pode ouvir e não entender. E o que é que a gente precisa colocar numa porta, por exemplo, que ela está chiando muito? O que é que a gente faz? Óleo. Às vezes, para alguém que está chiando muito, está faltando é o óleo do Espírito Santo. Às vezes é isso. Está reclamando muito, irmão? Pense bem em cada um sobre sua própria vida. Está reclamando demais? Está reclamando de barriga cheia? Talvez falte gratidão. Quantas pessoas gostariam de ter o que a gente tem? E não tem. Tem gente que nem comeu hoje. Tem gente que cata lixo para comer. Às vezes o que é lixo na nossa casa é banquete na casa do outro. Eu lembro quando eu era criança, no começo da adolescência, que teve uma seca muito grande. Eu morava em Campina Grande, o açude de Boqueirão, que abastece Campina Grande região, ficou no volume morto. E chegava água lá em casa e nas outras casas de Campina, de 3 em 3 dias. A gente tinha que comprar tonel, lá em casa a gente tinha 2 tonéis grandes, de 200 litros cada. E foi nessa época que eu vi, passou na TV, as pessoas comendo palma, aquele tipo de cacto, né? Lá no sertão aqui, que eu bem conheço, e tantas vezes já tenho ido no sertão. Meu Deus do céu, graças a Deus, nunca passei fome, irmãos, graças a Deus, espero nunca passar. Mas enquanto a gente está comendo, escolhendo, vocês estão pensando, alguns podem estar pensando, onde é que a gente vai jantar hoje após o culto? Tem gente que está comendo palma no café e no almoço. Quando come? Resultado de avivamento: devoção, vida intensa com Deus, compaixão, amor e desejo que todos sejam avivados, e gratidão ao invés da murmuração. Para concluir, por hoje, essa é a primeira parte. Na próxima semana, provavelmente, veremos os outros 3 resultados do avivamento. O que um avivamento resulta na vida da pessoa, quais são as marcas que ele deixa. A gente precisa pensar sobre a nossa própria vida. Será que somos cristãos que estamos servindo a Deus adequadamente, avivados? Que temos uma vida de oração, uma vida de devoção com Deus, intensa, diária,
que procura uma mensagem bíblica para ouvir no Spotify ou no YouTube, que procura ler a Bíblia e entender o que está escrito, será que temos também compaixão pelos outros ou é cada um por si, eu por mim e cada um que se vire? A gente precisa pensar no próximo. Isso é cristianismo. E como está a nossa vida de agradecimentos a Deus. Essa gratidão deve ser para Deus em primeiro lugar, mas também para com aqueles que nos ajudam. Eu acho interessante porque esses dois textos de Colossenses, tanto o verso 17 quanto o 23, diz que a gente deve fazer tudo como se fosse para Jesus. Eu fico pensando, se Jesus chegasse para você e pedisse para você fazer alguma coisa, como é que você agiria? Faria ou reclamaria? Mas Jesus não vai vir, não vai falar. Dificilmente vai aparecer numa visão, num sonho. Às vezes ele faz isso, mas é muito raro. Mas na palavra de Deus ele já disse: tudo que vocês forem fazer, façam como se fosse para Jesus. Então não faça para o seu patrão, faça para Jesus. Não faça para os seus pais apenas, porque honrar os pais é mandamento bíblico também. Faça para Jesus. Não faça para o pastor, não, para mim não. Para mim não. Nem para a igreja do Nazareno. Faça para Jesus. Nós seremos identificados e desfrutaremos dessa comunhão com Deus quando tivermos isso atuando na nossa vida. Quando a gente tiver essa mentalidade, eu estou fazendo para Deus. Mas estão falando mal de você. Problema. Eu estou fazendo é para Deus. É para Ele que eu vou prestar contas. É dele que eu receberei minha recompensa. Cristãos avivados são cristãos mais contagiantes. Cristãos avivados são cristãos que têm compaixão e querem levar o Evangelho a todo mundo. Cristãos avivados são pessoas que, ao invés de reclamar, adoram a Deus, agradecem a Deus. Isso transparece no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, tem misericórdia da nossa vida, porque nós somos pecadores. Mas nós queremos ser avivados pelo Teu Espírito. Queremos que essa promessa que o Senhor fez por meio do profeta Joel, repetida no sermão do apóstolo Pedro, que nós lemos hoje, se cumpra na nossa vida. Que nos últimos dias o Senhor derrame do Teu Espírito sobre os Teus servos e Tuas servas. Que os jovens tenham visão, que os velhos tenham sonhos. Que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre toda a carne. E que se não for assim, nós não conseguiremos, Deus, agir com devoção, com compaixão e muito menos com gratidão. Aviva, Senhor, aviva a Tua obra no decorrer dos anos. Aviva-nos, aviva a Tua igreja aqui em Tibiri, aviva a Tua igreja no Brasil, Senhor. Usa, Deus, esse tempo de sofrimento, esse tempo de pandemia, para unir mais os crentes, para unir mais as igrejas, para aproximar mais os Teus servos de Ti. E aviva-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém.